Olá, turma, tudo bem? Professor Aldo aqui para fazer com vocês mais um exercício do Passo FMS 2017, primeira etapa do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos fazer nesse vídeo aqui com vocês o exercício 18. Vamos ler esse enunciado grande aí. Em uma prova, uma das questões continha o seguinte enunciado: resolva a inequação, essa inequação aqui. Um aluno fez o seguinte desenvolvimento. Reparem no que ele fez aqui, ó, x mais 1 sobre 1 menos x maior que 1. Ele pegou esse 1 menos x, ó, e passou multiplicando 1, sacou? Ó, 1 mais x está aqui, aí o 1 menos x passou para o outro lado multiplicando 1, porque estava dividindo, né? E ficou 1 menos x. Aí ele passou o x para a esquerda, 1 para a direita, 2x maior que 0, x maior que 0. Ué, professor, beleza, está dividindo, passou multiplicando. O aluno cometeu um erro em seu desenvolvimento, fazendo com que a solução por ele encontrada esteja equivocada. Realmente está errado. Ué, professor, onde está errado? Essa é a pergunta. Cadê o erro dele? Eu não vou ler os enunciados porque tá claro, você tem que saber qual que é o erro que ele cometeu aqui. Não é uma pegadinha difícil isso daqui. Para você lembrar, vamos fazer rapidinho aqui esses três exemplos. Isso é uma equação, porque tem um sinal de igual. É óbvio, aqui está menos 5, passa para o outro lado mais 5, 2x igual a 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 9, beleza. Isso é uma inequação. Poderia ser maior ou igual, poderia ser menor, menor ou igual, mas eu vou fazer só com maior aqui, tá? Não muda nada o que eu vou falar aqui. Em 90% das vezes, pessoal, é a mesma coisa que equação. O 5 está menos, passa para o outro lado mais, 2x maior que 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x maior que 9. É a mesma coisa, quase. Só vai mudar em um caso, e é nesse caso aqui que eu vou explicar para vocês. Para quem não lembra, né? Vamos lembrar aí. O 5 está positivo, passa subtraindo, fica menos 2x maior que 13 menos 5, vai dar 8. Não é esse o problema até agora, tá? A mudança é aqui. Eu vou passar esse menos 2 dividindo, vai ficar x e o menos 2 vai passar dividindo 8. Quando você passa um número negativo dividindo ou multiplicando, a desigualdade tem que mudar. Vou repetir. Quando você passa um número negativo dividindo ou multiplicando, que é o que a gente vai fazer ali no exercício, a desigualdade tem que mudar. Então fica x menor que menos 4. Professor, mas eu não passo esse menos 2 dividindo, não. Eu sei o que você faz. Você multiplica os dois lados por menos 1? É isso que eu faço, professor. Eu multiplico os dois lados por menos 1. Porque em vez de menos 2x, eu quero que fique 2x. Muito bem, em vez de 8, fica menos 8. Para você também serve a mesma regra. Sempre que você for multiplicar os lados por menos 1, sempre que você for mudar o sinal da equação para o nosso x ficar positivo em vez de negativo, tem que mudar a desigualdade. Em vez de maior, muda para menor. E se fosse menor, mudar para maior. Tem que mudar. Então o lance é esse. Se é menos 2 e vai passar dividindo ou passar multiplicando, se tivesse assim, né? X sobre menos 2 maior que 8. Vou passar esse menos 2 multiplicando. Tem que mudar a desigualdade. 8 vezes menos 2. Tem que mudar. Essa é a regra. Por quê, professor? Explique em outro vídeo, mas tem que mudar. O lance é esse. Beleza. E daí, professor, o que isso tem a ver aqui? Ué, tem a ver o seguinte. Quem que ele passou multiplicando aqui? Esse 1 menos x. Ué, e daí, professor, esse x não pode passar multiplicando? Pode, só que 1 menos x é uma coisa positiva ou 1 menos x é uma coisa negativa? Porque se for uma coisa positiva, esse 1 menos x passa multiplicando tranquilo. Mas se ele for uma coisa negativa, quando ele passar multiplicando, essa desigualdade tinha que mudar. A resposta tinha que ser x menor que 0. A gente não sabe. E o lance, pessoal, é esse. Os exercícios gostam, exercício de inequação principalmente, gostam de pegar no seu pé com isso. A questão não é se é positivo ou negativo. A questão é, você não sabe se é positivo ou negativo. E isso é muito sutil nos exercícios, isso faz toda a diferença na análise. Você sabe qual é o sinal do 1 menos x? Eu sei que tem um sinal de menos ali, mas não é isso que eu estou perguntando. Porque o x pode ser 1 milhão ou o x pode ser menos 1 milhão. Você não sabe qual é o valor de x. Então você não sabe se 1 menos x é positivo ou negativo. Se você não sabe, você não pode passar multiplicando. Porque daí você não sabe se muda ou não a desigualdade. Essa é a questão do exercício. O erro do aluno foi ter assumido que 1 menos x seja positivo para todo x real. Esse foi o erro dele. Apesar de ser um pouco diferente do que eu estou falando para vocês, é isso o que eu quis dizer.
Ele passou multiplicando como se fosse positivo. Só que você não sabe se é positivo. Então ele fez errado. O professor, então não vai passar multiplicando? Não. Essa inequação a gente resolve assim, ó. X mais 1 sobre 1 menos x. A gente passa o 1 para a esquerda. Aí resolve o MMC aqui, daí vai ficar uma outra equação e vai dar outro trabalho. Não é rápido assim. Então, evitem passar multiplicando e dividindo letras quando você estiver numa inequação. A não ser que você saiba se ela é positiva ou negativa. Então, se você tiver alguma coisa do tipo assim, 2 mais x sobre x maior que 3. Pode passar esse x multiplicando? Não, não pode passar, porque você não sabe o sinal dele. Agora, se no enunciado estiver dizendo que x pertence aos naturais. Opa, natural é tudo positivo. Aí você pode fazer, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tem que ler o enunciado e ter atenção. Então, resposta correta, letra A, ok? Espero que tenha ficado claro esse exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom estudo a todos e até o próximo.